Boa noite, eu sou o Luciano Costa, eu sou editor-chefe da Mover, que é a unidade de notícias e de inteligência aqui de mercado da plataforma do TC, e estamos hoje com um programa Movercast. É o nosso podcast aqui da Mover para entrevistas com analistas, especialistas de mercado, diretores de empresas. Algumas semanas aí a gente ficou sem programa, estamos voltando hoje e com um convidado bastante especial e tá aí na linha. Nós vamos falar hoje no 12º programa Movercast com um dos principais nomes do X, ali o antigo Twitter, quando o assunto é investimento em empresas de petróleo, principalmente em uma empresa, a Prio. Ele é o Gabriel Bittencourt, conhecido lá na rede social no X como Oil Investidor, talvez muita gente aí siga. Ele talvez seja o maior fã da Prio no Brasil, viu? E bom, hoje a gente vai falar aqui com ele sobre Prio, sobre outras empresas aí também do setor de petróleo. Boa noite, Gabriel. Queria te agradecer a participação. Boa noite. Esteja conosco. Boa noite, Luciano. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes aí. Meu nome é Gabriel Bittencourt. Eu sou de Salvador e sou o Oil Investidor do Twitter, que algumas pessoas já vêm me acompanhando. Eu criei esse perfil há um tempo, mas revelei quem eu era há aproximadamente 2-3 meses lá. E aí hoje eu vim aqui para bater um papo com vocês sobre, principalmente a Prio, né, sobre o setor de petróleo, mas principalmente a Prio. Bacana, Gabriel. Aproveitando aí que você começou se apresentando, né? Você é um cara aí super jovem, né? Mas que a gente acompanhando a sua rede lá, vê que você segue muito de perto, tá por dentro aí das empresas, dos dados do setor. Começa contando um pouco pra gente sobre você e até como que você se aproximou aí do setor de petróleo, como que você decidiu investir no setor de petróleo. Cara, minha história no mercado de ações começou quando eu tinha aproximadamente 12 anos, 13 anos. Desde aquela época, meu pai é bancário, então eu tenho esse exemplo dentro de casa. Desde aquela época, quando eu recebia mesada, eu recebia 20 ou era 30 reais naquela época, eu sempre falava para o meu pai, eu não quero dinheiro, eu quero comprar ação, porque ele sempre foi investidor também. E aí eu sempre tive gosto pelo mercado acionário. E a minha história no setor de petróleo começou em 2014, se eu não me engano, 2013, quando eu me tornei acionista da HRT, naquela época, a antiga PetroRio. Para quem não, acho que todo mundo que está aqui conhece, mas eu vou contar um pouquinho da história. A HRT era a antiga PetroRio. A HRT foi criada para explorar campos, que não são maduros no caso, né? A exploração. E aí o foco da HRT na época era a Namíbia. Infelizmente, a Prio, a antiga Prio, a HRT, perfurou lá e não achou uma gota de óleo sequer. O óleo que eles encontraram, na verdade, lá não era um óleo de uma quantidade comerciável. Então, a empresa quase quebrou. Mas eu nunca desisti da empresa. Eu sempre fui aportando mais. E até que em 2015, Tanuri começou a comprar a empresa, porque só para você ter noção, a HRT na época valia algo assim de 300, 400 milhões. Se você pegasse os helicópteros, o helicóptero que ela tinha e vendesse todos os ativos dela, valeria mais de 500 milhões. Então não fazia sentido aquele valor. E ela tinha mais dinheiro em caixa do que o valor de mercado dela. Então aquilo ali chamou muito minha atenção e eu já era acionista da HRT antigamente e mantive posição e fui comprando mais. Então, a minha história no setor de petróleo começou daí. E eu mantenho minha posição em Prio, HRT há muito, muito tempo. Naquela época, eu não tinha conta, né, que eu não podia ter conta em corretora, mas eu falava para meu pai comprar, para mim, eu comprava. Também tive uma passagem pelo mercado de criptomoeda em 2017, eu terminei a faculdade em 2017. Eu fiz administração em Salvador e aí eu conheci o mercado de criptomoeda. Então, eu fiquei aproximadamente 4, 5 anos no mercado de cripto. Fui muito feliz lá, mas em 2021, inclusive o meu perfil Oil Investidor, eu apaguei quase todas as postagens que eram voltadas a cripto. Mas eu deixei algumas ainda lá. Se vocês voltarem, vão ver que tem alguns posts de 2021 que era um perfil totalmente voltado para a criptomoeda. Mas hoje eu liquidei minha posição em cripto e voltei a focar só em Prio. Mantive minha posição em Prio naquela época, mas hoje é totalmente focado em Prio. 100% de minha posição é Prio, porque eu acredito que não existe nenhuma empresa hoje na B3 que
tem uma gestão tão eficiente e que possa me trazer um retorno financeiro a curto, médio prazo, como a Prio pode fazer. E eu acompanho muito de perto, tanto a gestão quanto a empresa como um todo, sabe? Por isso eu tenho muita convicção. Não falo sobre... Só um adendo aqui. Eu sei que muitas pessoas me perguntam lá no Twitter, antes de eu colocar o meu rosto, o pessoal sempre me perguntava, qual o seu preço-alvo em Prio? Eu não trabalho com preço-alvo, porque cotação a gente não define, quem define é o mercado, né? O que a gente pode controlar é onde a gente vai investir o nosso dinheiro. Então, eu invisto o meu dinheiro em Prio, e aí eu acompanho o que a Prio faz lá dentro, entendeu? A Prio faz um trabalho sensacional, fantástico. O Francilmar é um cara fora de série, um cara fora da curva. Roberto Monteiro, sem palavras. O próprio Milton, o CEO, ele é o COO da empresa, não, o COO é Francilmar, o CFO da empresa Milton. Um trabalho fantástico que ele faz. Então, eu acho que eles fazem um trabalho melhor do que eu faria se eu fosse dono de uma empresa. Por isso eu tenho tanta convicção na Prio. Legal, Gabriel. A gente está com o Gabriel Ponte, que é o meu parceiro aqui da Mover, tá diretamente de Brasília, seu xará aí, Gabriel. E ele tem uma pergunta, tem até a ver com esse seu grande foco aí na Prio. Pois, tudo bem, Gabriel? Boa noite. Então, boa noite. Um ponto que eu queria trazer aqui e abordar, que me chamou a atenção também, até acompanho sempre suas postagens, acho que ali tem um perfil muito rico, não só para acompanhar a Prio, mas também já vi alguns comentários que você fez a respeito de Bravo, mas agora falando assim, um pouquinho sobre Prio, me chamou a atenção que você respondeu a um seguidor, e você propriamente falou aqui agora que basicamente 100% da sua carteira está alocada nas ações de Prio. Isso é um ponto que me chama a atenção, porque a gente naturalmente, quando estuda ali a teoria de fronteira eficiente, portfólio de mercado, a gente tem que levar ali uma recomendação de você ter uma diversificação de carteira para diminuir o seu risco. Mas, justamente por você apresentar esse comportamento, eu queria perguntar o seguinte: quando foi que virou a chave para você, em termos de confiança, na Prio, para você ter essa exposição tão significativa na companhia? E aí eu acho que o último ponto que eu queria também questionar é que a gente está observando aí uma situação de mercado muito volátil, né? Correlações estão sendo quebradas e a gente está lidando com uma tensão no Oriente Médio, também um risco aí oriundo da guerra comercial lá liderada pelos Estados Unidos, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem chamado a atenção. Como é que você está observando, por exemplo, esses temores de que existem, de que o petróleo pode afundar ainda mais em razão de uma potencial desaceleração econômica, uma recessão econômica que alguns preveem? Não te preocupa estar muito atrelado a Prio pelo risco da commodity? São questionamentos que eu tenho aqui inicialmente para você. Bom, Gabriel, vou começar a responder então de trás para frente, com esse seu questionamento aí do final. Eu não tenho a menor preocupação em relação ao preço do petróleo, porque é uma variável incontrolável, infelizmente. Isso aí está fora da empresa. Então, o que eu me preocupo são as variáveis controláveis. O que é que eu, como investidor de uma empresa de petróleo, tenho que monitorar? O que é que a Prio está fazendo? O que é que a Prio está perfurando? Como que estão os custos da Prio, o lift cost? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. A Prio comprou 40% agora de Peregrino em setembro, outubro do ano passado. No D0 da conclusão desse deal, a Prio assumiu a parte de trading de Peregrino. Antes da Prio assumir o trade, quem fazia o trade era a Sinochem. Então, o óleo era comercializado com desconto de aproximadamente $15. No D0 que a Prio comprou os 40% de Peregrino, o desconto do óleo de Peregrino caiu para $12. Uma redução de 20%, 25% mais ou menos. Então, esse é um dos exemplos que eu posso citar para vocês aqui, o porquê que o preço do petróleo não me preocupa. Claro, ninguém quer ver o petróleo despencar. Quando a gente abre o home broker lá e vê, por exemplo, não o home broker, mas quando a gente olha a cotação do Brent, vê lá, caindo 5% no dia, como anteontem caiu 8%, 9%. Ninguém gosta de ver aquilo dali. Mas eu sabia que essa alta que teve no Brent quando teve a guerra com o Irã, Estados Unidos e Israel, era uma alta, vamos dizer assim, superficial. Não era alta que a gente veria a médio e longo prazo. Era algo que a Prio ia surfar no curto prazo. Então, não me preocupa o Brent a $60, $65. Inclusive, todas as minhas projeções que eu faço, eu sempre calculo o Brent a $60, de forma conservadora. A Prio também, quando compra um ativo, ela sempre coloca o Brent médio de $60 no médio e longo prazo.
sabe? Então, se a Prio pagou, por exemplo, 1,9 bi em Peregrino, por 40% de Peregrino no ano passado, para ela chegar a esse valor, ela tinha calculado que o Brent médio, num período de tempo, seria $60, não seria 80. Quando a Prio comprou, era 80 aquilo, mas eu não calculo a 80. Por quê? Eu sou extremamente conservador. Eu espero o melhor, mas me preparo para o pior. Entendeu? Isso eu parafraseando Francilmar, se eu não me engano, que ele falou isso numa live, num webinar do primeiro TRI. A gente espera o melhor, mas se prepara para o pior. Então, eu acho que é isso que a Prio vem fazendo. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. O lifting cost da Prio chegou a ser mais de $20 há 4, 5 anos, mais ou menos. Hoje, com todos os problemas que a Prio enfrentou no ano passado, com parada em 2 postos em Tubarão Martelo, depressão em frade, ainda assim o lift cost da Prio variou entre $9, $10, $11. No último trimestre, aproximadamente, o lift cost ficou em $11, $12, mas para vocês terem uma noção, o Wahoo provavelmente vai entrar no ano que vem. Eu sou um pouco mais otimista, mas a gente pode conversar daqui a pouco sobre o Wahoo. Quando o Wahoo entrar, a gente vai ver o lift cost da Prio cair para 1 dígito. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Então, imagina uma empresa que produz mais de 200 mil barris de petróleo no dia, com lift cost de $8, $9 por barril. Tudo bem, não tem só o lift cost nos custos da empresa, mas vamos botar assim, eu sempre gosto de calcular vamos supor que o lift cost da empresa hoje é 10. Eu sempre acrescento mais $15 para chegar a um break-even. Normal, na Prio, não em todas as petroleiras. Então, vamos dizer que o break-even da Prio será $25. E aí que o Brent médio esteja a $60, considerando desconto de Peregrino, que deve diminuir, porque um blend será feito com o Wahoo e Peregrino. Então, vamos lá. A gente vai ter aí $30, $35 de lucro por barril. Se você pegar 200 mil barris por dia que a Prio vai produzir de maneira confortável, tranquila, estou sendo conservador. 200 mil de maneira conservadora. A minha projeção é que a Prio vai produzir muito mais do que isso, ano que vem já. Imagina aí, 200 mil barris vezes $30. Qual o resultado que a Prio terá com isso daí? Então, por isso que eu não me preocupo com a volatilidade do Brent. Eu acho que o Brent a gente vai ver, sim, vida longa no petróleo. Não é como o mercado quer em relação à energia limpa, transição energética. Infelizmente, não é dessa forma que vai ser. A gente tem visto aí na Europa que a Volkswagen, por exemplo, eu não vou lembrar muito bem a projeção deles, mas até 2027, se eu não me engano, 100% da frota na Europa, eles pretendiam que fosse elétrica. Não vai ser mais. Não vai ser, porque a transição energética não funciona dessa forma. As empresas têm que ter lucro também para produzir. E aí, é por isso que eu sou extremamente confiante com a Prio, sabe? Eu acho que o que a gente tem que fazer é controlar, no caso, analisar e ficar muito atento às variáveis controláveis. As variáveis controláveis estão dentro da empresa. O Brent está fora. Quanto a isso, eu não tenho preocupação, não. Eu acho que o Brent pode bater 60 de novo? Pode. Claro que pode. Mas o dever de casa está sendo feito na Prio. Então, quanto a isso, eu tenho total tranquilidade. Gabriel, você comentou sobre o Wahoo, né? E a Prio passou por uma espera longa, né, para ter a licença ali para as atividades, está ainda aguardando uma licença final, e o mercado até no ano passado ficou um pouco desesperançoso até de que isso avance muito rápido, né? Então queria te perguntar como que está a sua visão aí para a entrada de Wahoo e também quais que seriam outros gatilhos para a Prio e que podem até eventualmente vir antes, porque esse Wahoo ainda depende de IBAMA, acaba sendo algo meio incerto, né? O que o investidor pode esperar mais de curtíssimo prazo aí que pode ser gatilho para as ações? Olha, Luciano, eu acho que de curto prazo o principal gatilho de fato é o Wahoo, porque está muito próximo de acontecer. Assim, eu não trabalho na Prio, eu não estou lá dentro, mas eu acompanho de fora, como investidor. E eu também não sou do IBAMA, mas pelo que eu acompanho, eu acho que está muito próximo de acontecer. Eu acho que vai acontecer. A Prio já está nessa luta aí há 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. A Prio falhou durante o processo? Eu acredito que sim, teve uma certa falha na Prio e a Prio aprendeu muito durante o processo. Eu acho que o IBAMA, de fato, ano passado prejudicou a Prio, mas serviu de lição. Eu acho que a Prio aprendeu muito, muito mesmo com isso daí.
Mas vamos lá, o que eu posso dizer que, na minha visão, que vai preceder a licença de Wahoo? Eu acho que a Prio vai bater 120 mil barris muito em breve. 120 mil barris, que vai ser a maior produção diária da história da empresa. E eu acho que a gente pode ver isso já em julho. Não sei, vamos ver. Eu sei que foi quando? Dia 12 de junho, não, 12 não, 22 de junho, foi 21, não me lembro. Bateu 116 ou 117 mil barris. Então, eu acredito que a gente vai superar essa marca, 120 mil barris, porque a Prio já finalizou o workover em um poço, em Tubarão Martelo, o poço produtor. O maior poço produtor de gás do campo, a Prio finalizou. E vou trazer essa notícia aqui que eu postei no meu Substack lá. Também o segundo poço já foi finalizado, o workover. Então, a gente deve ver nos próximos dias aí, Tubarão Martelo tendo uma produção talvez na faixa dos 7 mil, 8 mil, por que não? Eu acredito que o cluster Polvo TBMT, Tubarão Martelo, a gente vai ver com folga, algo na casa dos 15 mil, eu estimo. Mas eu não considero nem esse ramp-up na produção como o principal benefício desse workover, nesse cluster, mas sim a diminuição do lift cost, porque a Prio teve que começar a usar diesel para geração de energia no FPSO Bravo. O FPSO Bravo é o FPSO que fica no campo de Polvo e Tubarão Martelo. Por quê? O poço de Tubarão Martelo, dois poços estavam parados. O primeiro poço que fizeram o workover agora, ele estava parado desde agosto do ano passado, se eu não me engano. E ele era o maior poço gerador de gás do campo. E esse gás, o que é que a Prio fazia com esse gás? Utilizava ele para a geração de energia. E a Prio ficou quase um ano sem poder utilizar ele para a geração de energia. Então, o lift cost aumentou bastante nesse campo. Mas eu acho que agora a gente não vai ter mais esse problema. Ele foi solucionado. E aí, se a gente... Bom, um outro... Deixa eu pensar aqui o que a gente pode ver antes de Wahoo. Bom, eu acho que só isso antes de Wahoo. O próximo passo é a licença prévia, que eu acho que está muito próximo de sair. O RIMA, que é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, já foi enviado para as instituições. Foram 17 instituições, se eu não me engano, que englobaram agora esse envio. Teve um pequeno delay porque os Correios entraram em greve, então teve um pequeno atraso, mas eu acho que a gente não vai ter muita dor de cabeça em relação a isso. E a Prio tá cumprindo com o que tem que ser cumprido, na verdade, né? Eu acho que o IBAMA requisitou alguns pontos da Prio e a Prio tem executado, de certa forma, muito bem esses pontos. Então, eu acho que a licença prévia a gente verá em breve. E aí, logo em seguida, a LI, a licença de instalação. Que aí a gente vai começar a ver o tieback. O tieback, a Prio já tem 2 barcos contratados, inclusive um desses barcos está no Brasil. Eu monitoro isso também, ele já está no Brasil. O outro barco não está ainda, mas a Prio tem algumas janelas. A Prio sempre contrata em janelas de 2 meses, para se precaver. Nunca é só um barco, porque a Prio tem que ter o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. Por isso que eu confio muito na gestão da Prio. Os caras têm plano para tudo que você imaginar. É porque, infelizmente, muitas informações eles não podem divulgar ao mercado. Nem eu sei, eu queria saber, mas infelizmente eu não sei. Eu sei porque eu sou muito curioso, entendeu? Então, o que eu conheço da Prio é porque eu mergulho naquilo. Eu costumo dizer para meus amigos que se eu fosse empresário, eu teria que mergulhar no negócio de cabeça, eu teria que saber tudo daquilo. Eu não sou empresário, eu não me considero como uma via empreendedora, eu sou um cara do mercado. Eu gosto do mercado financeiro. Então, já que eu não sou empresário, é como se eu fosse empresário, dono da Prio. Quer dizer, eu sou dono de uma parcela da Prio. Uma parcela pequena, mas eu sou. Então, eu mergulho nisso daí, sabe? E sobre prazo de Wahoo. Eu tenho visto alguns prazos de alguns bancos que estão falando que a gente vai ver o First Oil de Wahoo no segundo trimestre de 2026. Eu tenho uma projeção muito, mas muito, muito antecipada em relação a isso daí, muito mais otimista. Mas eu acho até bom, porque a Prio vai surpreender o mercado, na minha opinião, sabe? Eu, como investidor, eu acho que eu vou ser surpreendido. Se eu vou levar em conta que, como eu li 2 relatórios semana passada, que o First Oil seria em abril ou maio de 2026. Eu quero que o mercado pense isso também, porque eu acho que eu serei surpreendido e a Prio vai surpreender não só eu, mas como todos do mercado, sabe? Eu acho que a gente vai ver muito antes disso daí. Eu diria que, enfim, eu não vou trabalhar com prazo, até porque eu não trabalho na Prio, né?
mas na minha projeção a gente vai ver muito antes do que o segundo tri do ano que vem. Eu não tenho a menor dúvida. Legal, Mas Gabriel. aquilo, é a minha projeção. E, Gabriel, eu estava até falando com outro investidor de Prio, falando aqui no Twitter, e ele disse para mim que ele sente que a Prio é penalizada por não pagar dividendos. E existe uma perspectiva aí no mercado de que ela possa começar a pagar, de repente, já ano que vem. Como que tá a sua visão aí para os dividendos? Você acha que vem mesmo e pode tirar um peso aí, pode colocar esse papel ainda mais na vitrine aí do mercado? Exatamente, Luciano. Esse seguidor aí que tweetou isso teve a visão perfeita do negócio. A Prio é punida por dois motivos, na minha opinião. O principal é por não pagar dividendos. Mas, particularmente, eu não me importo. Eu não busco dividendos, sabe? Eu não busco dividendos. Eu acho que dividendos é uma visão um pouco, assim... Eu acho que o pessoal do mercado não gosta dessa visão, mas eu não busco dividendos. Porque se eu estivesse buscando dividendos, eu morando no Brasil, eu estaria na renda fixa. Renda fixa pagando 15% ao ano, eu consigo 1% líquido ao mês sem risco, entendeu? Eu acho que uma pessoa que tem que buscar dividendos é uma pessoa com patrimônio do nível de Barsi, por exemplo, que tem 2, 3 bilhões de reais. Mas quem tem 10 bilhões, 15 bilhões, não tem que buscar dividendos. Eu estou na Prio porque eu quero multiplicar patrimônio. Eu acho que não estou na fase de querer dividendos ainda, sabe? E o segundo motivo que o mercado pune muito a Prio é por causa do atraso do Arru. Infelizmente, a Prio tem uma parcela de culpa? Tem. Mas eu diria que 30% isso, 70% por não pagar dividendos. E eu não tenho dúvida que, infelizmente, na minha opinião, a Prio irá pagar dividendos entre o quarto trimestre do ano que vem, de 2026 e 2027. Por que eu falo infelizmente? Porque tem muita oportunidade surgindo aí, vai surgir muita oportunidade. Com a Petrobras explorando a margem equatorial, que eu acho que vai acontecer, muitos campos vão vir para o mercado. Albacora Oeste é um deles, que mais cedo ou mais tarde eu acho que vai cair no colo da Prio. Então a Prio tem que estar preparada. Se a gente for falar também sobre tem muitos campos, a Trident pode se desfazer de alguns campos. Se a gente for olhar, tem o campo de Pampo, enfim, muitos campos, e a Prio tem que estar preparada, a Prio tem que estar com dinheiro para comprar esses campos, porque certas oportunidades só aparecem uma vez na nossa vida, sabe? Só bate na nossa porta uma vez. Por exemplo, eu lembro que em 2022 o mercado ficava falando, a Prio tem que pagar dividendos, não é possível que uma empresa que dê tanto lucro que pague dividendos. Se a Prio não tivesse pagado dividendos naquela época, a Prio teria conseguido comprar o Albacora Leste? Não teria. A Prio era uma empresa minúscula naquela época e comprou um campo por 2,2 bi dólares. Imagina. Algo inimaginável. A Prio conseguiu isso porque não pagava dividendos. Claro, porque é uma empresa extremamente eficiente e porque não pagou dividendos. Peregrino agora. A Prio comprou 40% da Sinochem de Peregrino. E aí ficou naquela. Agora a Prio vai pagar dividendos. A Prio produzindo 100 e tantos mil barris. Se a Prio tivesse entrado, se Roberto Monteiro, o CEO, ou enfim, a gestão da Prio tivesse entrado na onda do mercado de tenho que pagar dividendos, a Prio não teria comprado os 60% restantes de Peregrino. Por quê? A Equinol tentou vender 20% para um outro player. A Prio teve que cobrir a oferta, porque tinha o direito de cobrir, não. Teve que igualar a oferta por ter o direito de preferência. Então, supondo que a Prio não tivesse dinheiro em caixa, tivesse jorrando dividendos, porque a Prio pode pagar, sim, muitos dividendos. Claro que pode. Mas nada disso teria acontecido. Entendeu? E aí é um grande erro que, na minha visão, a Enalta fez. A antiga Enalta, que hoje faz parte da Brava. A Enalta começou a pagar muitos dividendos, e esqueceu dos próprios campos, na verdade, de Atlanta, e de comprar outros campos para a empresa crescer. E aí eles não viram outra solução a não ser realizar a fusão com a 3R, sabe? Então eu acredito que sim, a Prio vai pagar dividendos. Eu não queria, mas a Prio vai pagar entre, como eu falei, o final do ano que vem para 2027. E serão muitos dividendos, viu? Muito. A Prio tem 892 milhões de ações. 10% em tesouraria. Vamos dizer que a Prio tem 800 milhões de ações no mercado. A Prio vai conseguir facilmente, a partir do ano que vem, distribuindo aí 40% em dividendos, pagar algo em torno de R$4, R$5 por ação, acredito eu. Que isso aí dá quanto? 8, 16, 24, 22, 40. 4 bilhões de reais. Para a Prio isso aí não vai ser nada, sabe?
Então, quem busca dividendos pode aguardar que eu acredito que a hora vai chegar. Não é o que eu quero, mas vai acontecer, sabe? E vai acontecer as duas coisas. Aquisições irão acontecer, dividendos também irão acontecer. Porque a Prio vai gerar muito, muito dinheiro. A Prio é uma máquina de dinheiro. Vai ser uma empresa que é uma impressora de dinheiro, vamos dizer assim. Então, o pessoal que espera dividendos pode aguardar que eu acredito que dentro de 1 ano e meio, 2 anos, a Prio vai ser uma grande pagadora de dividendos. Boa, Gabriel. Vamos lá então agora para Brasília, uma pergunta aí do seu xará Ponte. Opa, Gabriel, saindo um pouco de Prio aqui, eu acho que uma coisa que chama atenção nos nossos programas, quando a gente faz ele segmentado para Junior Oils, é que quando a gente aborda a Brava ela sempre é um tema polêmico, assim. Já teve um convidado que, por exemplo, descreveu a Brava como uma vendedora de promessas que nunca se concretizou ainda, né? E a Brava ela sempre chegou a ter ali um dos maiores níveis de free float alugado da B3, pelo menos que a gente vinha acompanhando nos últimos meses. Eu queria saber basicamente qual a sua visão a respeito desse case de Brava e do momento da empresa, né? Acompanhando aí uma produção recorde, a empresa está vindo de uma produção recorde no mês de maio e muitos entusiastas de Brava, eles se apegam à gestão de governança corporativa do Décio. Então, assim, eu queria saber um pouco, eu sei que você não tem esse papel em carteira, imagino, mas queria entender o que você tem achado do momento da Brava no segmento de General Oils. Eu acho que Décio é um cara fantástico, sabe? Realmente ele faz um trabalho, ele tenta fazer um trabalho muito bom na Brava. Eu gosto muito dele. Eu acompanhava ele na época da Enauta. Gostava da Enauta, nunca fui acionista da Enauta, mas falando especificamente da Brava, eu acho que a Brava nasceu errada já. Já nasceu errado. Para a Brava dar certo, na minha visão, ela teria que ter feito a fusão com a PetroRecôncavo, não com a Enauta, sabe? Porque a gente veria uma sinergia muito, mas muito, não muito maior, porque não existe sinergia entre Enauta e 3R, basicamente isso. A gente veria uma sinergia entre PetroRecôncavo e 3R, coisa que não existe com a Enauta. Tanto que a gente está vendo, é claramente isso que a Brava tem tentado vender os campos onshore. Inclusive a PetroRecôncavo comprou por $200 milhões, algo assim, uma parte dos campos na Bahia ou foi no Polo Potiguar, não me lembro muito bem agora, sabe, de cabeça. Mas para a Brava dar certo, ela teria que ter feito a fusão com a PetroRecôncavo, que eu acredito que isso ainda, esse jogo de cadeiras ainda vai acontecer, entendeu? A Enauta, para mim, foi uma decisão extremamente errada, não sei se foi Décio, a diretoria, se foi a família Queiroz Galvão que tomou a decisão de realizar a fusão com a 3R, mas a Enauta era uma empresa já redondinha. Tinha alguns problemas com o sistema temporário lá, o de Atlanta, não é? Mas com o sistema definitivo, faltava o quê? 1 ano e meio para ele vir. Como a gente está vendo agora, a Atlanta produzindo 40 mil, 30 mil, 35 mil. Então, se a Enauta não tivesse feito a fusão com a 3R, a gente veria a Enauta voando agora. Eu não tenho a menor dúvida. Mas a Brava, para mim, já nasceu errado e vai continuar dando errado por muito tempo. E falo isso como acionista, entendeu? Como acionista da Prio e um entusiasta do setor de petróleo. Eu não vejo como uma empresa que mistura terra e mar dá certo, entendeu? Não, isso não se mistura. Onshore com offshore não se mistura. Onshore não é um negócio rentável para a petroleira. A Brava teria que vender urgente os ativos. Onshore para tentar dar certo. Primeiro, para diminuir a alavancagem, porque ela é uma empresa extremamente endividada e essa dívida dela vai ficar impagável se continuar dessa forma. E você falou também, Gabriel, o recorde de produção que bateu, atingiu 95 mil barris, 93 mil barris. De fato, bateu isso daí. Mas o que é que adianta uma empresa produzir 95 mil barris por dia e não ser uma empresa rentável? É muito melhor uma empresa produzir 20 mil barris e ser uma empresa rentável do que produzir 90 mil e não ser uma empresa rentável, entendeu? Eu acho que quantidade é completamente diferente de qualidade. O ideal é você produzir com qualidade. Se der para produzir quantidade com qualidade, perfeito. Se não, focar em qualidade. E a Brava foca em quantidade, na minha visão. A Brava não tem focado em qualidade, extrair com qualidade. Tanto que eu fiz uma análise, não é? Eu escrevi, postei no LinkedIn, postei no Substack,
no Twitter, que a Brava conseguiu aumentar o lift cost tendo a maior produção trimestral da história da companhia. Algo, na minha opinião, surreal. Como que a empresa aumenta a produção eu não lembro muito bem os números agora, 30%, 40%, eu não sei, e conseguiu aumentar o lift cost. Não tem a menor explicação, na minha opinião. E outro ponto que eu não gosto, isso aí já vai para a Enauta. Opa, desculpa, cortou aqui. Outro ponto que eu não gosto é o afretamento do FPSO. O FPSO de Atlanta, ele é afretado. Para mim, isso aí é o maior erro que a Enauta poderia fazer lá atrás, porque a operadora do FPSO é a Winson, não é? Então, enfim, vou dar um exemplo aqui agora que eu não sei na prática como é que vai acontecer. O FPSO Atlanta tem uma capacidade de processamento máximo de aproximadamente 50 mil barris. Atlanta, eles faltam colocar para rodar 2 poços, que a gente deve ver agora em julho, agosto, talvez. Porém, o limite do FPSO é 50 mil barris. Como que a Brava vai solucionar isso? Existe possibilidade de solucionar? Existe, mas não depende só deles. Por quê? O operador do FPSO, na minha visão, é o Winson, não sei como é que fala. Mas como é que vai ser feito isso daí? É um problema bom, entendeu? Mas um problema que pode dar muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça para o pessoal da Brava. Então, eu acho que tem uma série de erros que cometeram, tanto na Enauta quanto na 3R, e no processo de fusão, que para solucionar agora vai ser muito difícil. Por isso que eu não vejo um futuro muito próspero para a Brava. Inclusive, enfim, eu acho que a gente pode ver no futuro. A Brava, completamente endividada, vai ter que vender os campos onshore. A PetroReconcavo vai comprar alguns, como já está comprando. E aí a gente vai ver a Brava ficar basicamente com Papa-Terra e Atlanta. Papa-Terra eu não queria nem de graça. Para mim é um campo extremamente complicado, muito complicado. E aí vai sobrar Atlanta, que a Prio pode entrar nesse jogo, sabe? Inclusive, eu acho que não agora no curto prazo, mas eu acho que a consolidação do setor de petróleo aqui na B3 não terminou. Então a gente pode ver uma dança das cadeiras acontecendo aí. Mas claro, a primeira atividade, assim, a primeira ação que a Brava tem que tomar para começar a dar certo, na minha opinião, é vender os campos onshore. Legal, Gabriel. Ainda falando de Junior Oils, né? Falar de uma aqui que é super junior até, a mais nova aí de todas, a Azevedo e Travassos Energia. Essa empresa que era uma empreiteira, já atuou no setor de petróleo e gás no passado, voltou agora a atuar no setor. E até uma curiosidade, quem incentivou muito a Azevedo e Travassos a entrar aí de novo no setor de petróleo, inclusive foi o Nelson Tanuri, empresário que é um grande acionista da Prio. Então eu queria te perguntar, Gabriel, se você tem acompanhado essa entrada da Azevedo e Travassos no petróleo, se pode ser uma boa aposta, ou se é muito perigoso uma Junior Oil nascendo do nada assim. E aí você podia comentar um pouco também sobre o Tanuri, o que você acha dele, se é um bom investidor também lá na Prio e se pode ajudar aí a Azevedo. Cara, eu agradeço a Deus todo dia por Tanuri ter entrado na Prio. Eu sei que o mercado é muito cético com Tanuri. Tanuri é envolvido com o Banco Master, ou Tanuri está na Light, na Gafisa. Mas se a Prio é o que é por causa de Tanuri. Tanto Tanuri pai, quanto Tanuri filho. Tanuri filho é o chairman da Prio hoje. E por mais que ele não apareça assim, nas webinars, nas teleconferências, ele é um dos caras mais ativos no dia a dia da Prio. Se você entrar no LinkedIn dele, você vai ver lá. Todo dia ele está lá. Então, se a Prio é o que é hoje, é por causa de Tanuri. Roberto Monteiro deu uma entrevista há pouco tempo, não lembro para qual portal, mas ele falou que no começo do ano, ele e Tanuri viajavam constantemente para encontrar com o pessoal da Equinor, lá na Noruega. Então, o cara trabalha muito. E assim, eu vejo o pessoal falar, Tanuri vai desovar a Prio, vai vender tudo, vai acabar com a Prio. Vocês têm noção da quantidade de ações que Tanuri filho, não digo Tanuri pai, Tanuri filho tem na empresa? Eu diria que ele é o maior acionista, pessoa física da empresa. Então, a vida dele está ali. Assim como a vida do pai estava ali.
entendeu? Tanuri comprou o... Eu posso citar aqui umas 5, 6 empresas que Tanuri comprou. Claro que foi por causa do sucesso que ele teve com a Prio. Ele comprou a Prio na época da HRT. Ele multiplicou o patrimônio dele em talvez 50 vezes, 60 vezes. Então, uma coisa é você colocar R$1.000, multiplicar por 50, não é nada, 50 mil. Mas se você botar 1 bilhão, multiplicar por 50, aí a história muda. É muito dinheiro. E eu também vejo um questionamento muito comum na internet, se a Prio é tão boa, por que Tanuri está vendendo as ações Tanuri Pai? Bom, porque é a resposta que eu dei aqui agora. Para quem já multiplicou o patrimônio de X por 50X, aquilo ali é fantástico. O cara não precisa de mais nada na vida. Ele pode agora fazer o que ele gosta, se aventurar em novos negócios, tentar fazer outros turnaround, não só a Prio. Entendeu? Agora, para quem nunca surfou isso daí, é diferente. Eu falo isso porque... Vou mudar um pouquinho o assunto aqui. Quando eu entrei em criptomoeda, em 2017, o primeiro Bitcoin que eu comprei foi $800. Na época o dólar era 3 e alguma coisa, então foi R$2.000, R$3.000. Hoje, um Bitcoin é o quê? $100.000. E aí, alguns amigos perguntam, você ainda investe em criptomoeda? Não, não é que eu não goste de cripto, eu acho muito interessante, mas eu não invisto porque eu já surfei uma boa parte disso daí. Então, eu comparo essa realidade que eu tive em cripto com o que Tanuri teve na Prio. Entendeu? Não é que eu não acredito em cripto, não é que Tanuri não acredite na Prio. Aquilo ali é a reserva dele. Ele sabe que aquilo ali tem muito futuro. Tanto que o filho dele tem um patrimônio gigantesco na Prio. Não só o filho dele, como 92 ou 93% dos colaboradores da Prio são acionistas da Prio. Então, em relação a Tanuri, eu agradeço a Deus por ele ter sido e ainda é acionista da Prio, porque a Prio é o que é pela expertise dele. Em relação a Azevedo Travassos, eu não acompanho muito a empresa, mas assim, não vai existir uma outra Prio. A Brava não será uma nova Prio, a Azevedo não será uma nova Prio, por mais que Tanuri possa estar por trás da Azevedo Travassos, porque a Prio teve duas coisas aliadas, sorte e trabalho. A Prio teve pessoas competentes, muito competentes, como Tanuri, como Roberto Monteiro, Francio Mar, que está lá, eu acho que há mais de 10 anos na Prio, desde o começo. E a Prio contou com o fator sorte também. A Prio conseguiu comprar Frade, que era um campo que teve um vazamento na época da Chevron, quase que de graça praticamente. A Prio conseguiu comprar Polvo e Tubarão Martelo por um valor muito convidativo. O Wahoo, fantástico. A Prio teve uma vitória na arbitragem no ano passado, ano retrasado, com a Indiana em relação ao Wahoo, porque ela não tinha dinheiro para entrar no projeto de execução de Wahoo. Então, a Prio teve muita sorte nessa trajetória. É claro que sorte sozinho não dá resultado. Foi sorte e trabalho. Outra sorte, vamos dizer assim, que a Prio teve. A Prio estava com caixa para comprar o Bacora Leste, justamente na época que a gente viu o processo de desinvestimento dos campos da Petrobras. A 3R, na época, tentou comprar. Teve um consórcio formado pela 3R por uma francesa, que eu não lembro o nome agora, e com a Enalta. Mas a Prio comprou. Então, o pessoal vai tentar criar e associar várias empresas essa será a nova Prio. Não vai existir uma nova Prio, porque a Prio estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. A Prio uniu trabalho e sorte. Tem gente que não acredita em sorte, acredita em trabalho. Eu acredito nos dois. Porque se fosse só trabalho, a Prio não teria dado certo. A Prio teve o fator sorte também, de coincidir todos esses fatores com enfim, com o momento que a Prio estava preparada, sabe? Muito bom. Sorte é fundamental também, né? Vamos passar a palavra ali para o Gabriel Ponte. Bom, Gabriel, queria pedir um comentário final para você. Vou sair um pouco aqui do Brasil e vou entrar lá nos Estados Unidos, porque desde que a gente teve o Donald Trump retornando à Casa Branca, um dos mantras do plano econômico do Trump é fomentar a extração adicional de até 3 milhões de barris de petróleo por dia até 2028. Isso aí é um dos mantras que ele persegue juntamente com o Departamento de Energia dele e o secretário do Tesouro, Scott Bessent. O próprio Trump, nessa semana, ele voltou a cunhar aquele lema que ficou famoso entre os republicanos, o Drill, Baby Drill, e ele solicitou ao Departamento de Energia que avançasse com essa política. Só que
o que a gente observa até o momento, assim, de acordo com alguns gestores, banqueiros e researchers, é que existe uma grande cautela por parte de grandes petroleiras, né, em realizar movimentos de ampliar estimativas para CAPEX, despesas de capital, porque elas prezam por uma racionalidade econômica. Eu lembro, por exemplo, muito evidentemente da Gavecal, pontuando que as petroleiras elas estão em outro momento agora em relação àquele que a gente viu com o xisto na década de 2010. Elas estão muito mais agora criteriosas e centradas em movimentos de M&A do que propriamente em movimentos ali intensivos, né, de enfim, você ampliar suas estimativas CAPEX para justamente você eventualmente atender essas políticas do presidente. Eu queria perguntar, como é que você está enxergando esses movimentos das petroleiras? Não sei se você concorda com isso ou não, também se sentir à vontade pode pontuar, especialmente nos Estados Unidos. Assim, você crê que existe esse viés de um menor CAPEX e uma maior racionalidade econômica? Existe, eu não tenho a menor dúvida que existe, e a gente tem visto isso toda sexta-feira. Eu costumo postar no Substack e no Twitter que aquele indicador, o Baker Hughes, é um indicador de número de sondas ativas nos Estados Unidos. Em um ano, caiu aproximadamente, acho que foi 80, não vou lembrar, eu posso consultar aqui agora, eu fiz um post. 80 sondas que estavam ativas não estão mais, ou seja, o pessoal está fechando a torneira, entendeu? Por quê? Não é viável. Vou dar um exemplo aqui mais prático. Vamos supor que você compra um celular, você compra um celular aqui por R$1.000, e aí você vai vender ele, para você ter lucro, você tem que vender ele por 1.200. Pronto, você vai continuar comprando o celular e vendendo por 1.200, continuar comprando e vendendo por 1.200. Mas se você comprar esse celular por R$1.000 e ter que vender ele por 900, você vai continuar comprando ou você vai parar de comprar ele? Eu vou parar de comprar, não vou ter prejuízo, entendeu? Não vou ter lucro, não vou ter prejuízo, vou fechar a torneira. Então é isso que a gente tem visto nos Estados Unidos. As empresas estão fechando a torneira. Não tem por que produzir petróleo se a gente está vendo o Brent na casa dos $60, 65, sendo que eles precisam minimamente para ter um mínimo conforto financeiro do Brent a 60, 65 dólares. É muito mais viável para eles fechar a torneira. Só que isso aí é uma estratégia extremamente arriscada, assim, no ponto de vista do mercado de petróleo, porque, na minha visão, são poucos players que conseguem reativar uma operação, um campo. E eu acredito que só um, na verdade, com certa agilidade, que é a Arábia Saudita. Eles, de fato, conseguem reativar um campo parado, fechado, abandonado temporariamente de forma mais rápida. No Brasil, não é muito rápido. Estados Unidos não é difícil. Você fechar é fácil, você pode abandonar. Mas para você reabrir, reinvestir aquilo dali, vai levar muito tempo, vai gastar muito dinheiro. Então, a gente está vendo um movimento de... Eles estão fechando a torneira, isso aí já é notável, entendeu? E aí vai chegar uma hora que a gente não está vendo a demanda assim diminuir. Entendeu? A demanda pode até diminuir por um tempo, pode ter uma pequena recessão, mas a recessão não é para sempre, sabe? E quando o mercado estiver aquecido novamente, como é que vai ser? Não vai ter petróleo jorrando como a gente está vendo aqui agora, porque as empresas estão fechando a torneira, sabe? O CAPEX está sendo contingenciado. Então, essa é a minha visão. Eu acho que a gente está vendo isso no curto prazo, mas quem está mantendo os investimentos no médio prazo, eu acredito que vai ter um bom retorno, que é o que a Prio tem feito. A Prio está indo na contramão de todo o mercado. A Prio está investindo em Wahoo, investindo mais de 500 milhões de dólares lá no campo. E não só isso, a Prio está pretende explorar a região de Itaipu, não é? Que é uma região que fica próxima ao Albacora Leste. E a Prio está realizando M&A também. A Prio comprou o Peregrino agora. A Prio comprou uma empresa, um campo que é maior que a própria empresa, que é maior que a própria Prio. Um campo que produz 100, 110 mil barris. E a Prio estava produzindo 90 mil, 80 mil quando comprou. Então a Prio está indo na contramão do mercado. E a gente vê as empresas que se destacam, na verdade, não podem seguir um rebanho. Elas têm que ir na contramão do mercado. E a Prio tem feito isso. Por isso que eu sou muito confiante com a Prio, cara. Muito mesmo, sabe? E como você falou, essa ideia de Trump, tem que explorar, tem que perfurar petróleo. Ele pode até querer, mas ele não controla as empresas. Ele não controla. Não é viável? Vamos fechar a torneira. Ninguém vai obrigar ninguém a explorar, a produzir petróleo e ficar no prejuízo. Não vai. E é isso que a gente tem visto.
Gabriel, muito bom. Acho que a gente passou aqui por Prio, falou um pouquinho da Brava, foi até passear lá nos Estados Unidos, falamos do Tanuri, deu para abordar bastante coisa. Acho que você deu praticamente uma aula também aí de Prio e de petróleo para nossa audiência. Então eu queria te agradecer bastante aí a participação, Gabriel, e fique convidado aí para mais vezes estar conosco aqui no TC. A gente segue você lá no Twitter também e fica até a recomendação aí para a audiência que tem bastante informação legal lá. Então, obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. E sempre que precisar para a gente debater sobre Prio, enfim, sobre o setor de petróleo, sobre a bolsa, pode contar comigo. Beleza? O meu perfil no Twitter, vou falar aqui para o pessoal, é o Oil Investidor. Gabriel Bittencourt, Oil Investidor. E eu tenho também uma conta no Substack, que é o Oil Investidor. Eu estou sempre postando lá novidades, minha visão sobre o mercado de petróleo, sobre a Prio. E para finalizar aqui, eu vou falar aqui minha projeção de quanto a Prio vai estar produzindo em maio de 2026. Na minha visão, a Prio vai estar produzindo, no mínimo, de maneira confortável, 215 mil barris. Eu acho que vai produzir 220 mil no mínimo, mais 210 mil. E eu vou dizer para vocês aqui como será dividido isso. A gente pode ver Polvo com 7 mil barris, Tubarão Martelo com 8 mil barris, Frade com 35 mil barris, Albacora Leste com 35 mil barris, Peregrino e Pitangola com 100 mil barris a 105 mil barris e o Arru com 40 mil barris. Então, somando isso daí, a gente vai chegar no número de 215, 220 mil, sabe? E eu não tenho a menor dúvida que a Prio vai surpreender o mercado. Na verdade, já está surpreendendo, só me alongando. Posso me alongar um pouco mais, Luciano? Claro. Só me alongando um pouco mais, porque eu me empolgo falando da Prio, sabe? A Prio não é a operadora de Peregrino ainda, a Equinor é a operadora, mas eu acho engraçado porque eu tenho visto algumas projeções que, todas na verdade, não algumas, todas projeções que eles sempre colocam Peregrino produzindo no pico 97 mil, 98 mil barris. Eu acho que o pessoal, não sei se acompanha, tem muitas empresas para acompanhar na B3, ou eles não acompanham de perto, mas Peregrino envolve Peregrino e Pitangola. E nos últimos, talvez, 30, 35 dias, só o campo de Peregrino tem produzido mais de 100 mil barris. A capacidade máxima do FPSO Peregrino é 110 mil barris. E a gente chegou a bater 110.500, 110.200, algumas vezes nesse mês de junho. Então, a gente tem visto com uma certa frequência o campo de Peregrino produzir 100 mil, 102 mil barris e Pitangola produzir 3 mil, 4 mil barris. Só isso daí eleva a produção de Peregrino para 107 mil barris, 106 mil barris. O mercado está projetando 98 mil barris por dia. O máximo. Mas é isso, eu acho que a Prio vai surpreender e eu gosto que o mercado fique cético com a Prio, eu gosto que o mercado faça essas projeções, de certa forma, equivocadas da Prio, porque a Prio surpreende. Eu não trabalho na Prio, eu sou investidor, sou um fã da Prio, sou um fã de Roberto, Francilmar, Milton, Bruno, Tanuri Filho, Tanuri Pai, acompanho muito e assim, queria parabenizar todos vocês da Prio, os funcionários também, algumas pessoas trabalham na Prio, eu acompanho pelo LinkedIn, no Twitter. Eu queria agradecer o trabalho que todos vocês fazem na Prio, e se a Prio é o que é hoje é por causa de Tanuri, mas por causa de vocês que estão no dia a dia, no operacional, por causa de Francilmar, por causa de Roberto, por causa de todos vocês. E a Prio, pode anotar aí, 2026 será o ano da Prio, a Prio vai surpreender. Eu estou muito confiante e convicto disso. Muito bom, Gabriel. Tá até mais otimista aí que a média do mercado, né? Como você comentou, o próprio CEO da Prio andou falando de 200 mil barris pro ano que vem, né? Vamos ver se ele vai chegar aí nesse seu guidance. De qualquer forma, gente, muito obrigado aí para quem acompanhou até agora. Muito obrigado ao Gabriel, também Gabriel Ponte, gente. E ficamos por aqui. Até a próxima edição aí do nosso Movercast. Boa noite e obrigado. Boa noite, valeu.